Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje iremos falar sobre Maus, do artista, quadrinista e um cara incrível que é o Art Spiegelman. Mas antes da gente entrar aqui, aqueles recados importantes que a gente sempre pede aqui pra você, deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo com outras pessoas que você sabe que pode gostar desse material e, o mais importante, caso você seja novo aqui no canal, inscreva-se, no nosso canal aqui. Isso é muito importante porque o algoritmo do YouTube, ele sabe que o nosso canal ele é relevante. Por isso é muito importante deixar o like, compartilhar e também inscrever no canal. E caso você já tenha lido essa obra, ou se você achou interessante, ou se você conhece uma outra obra que gira em torno desse assunto aqui que eu vou discorrer nos próximos minutos, deixe aí nos comentários, recomenda pra gente. Se for interessante, se for relevante, contribua pra gente também estar produzindo aí material pro nosso canal. Do que se trata então aqui o Maus? Essa obra que vem assim, na contracapa vem assim, Maus, a história de um sobrevivente. Dados técnicos mais importantes. A obra ela foi ilustrada e roteirizada pelo artista, quadrinista, enfim, o Art Spiegelman. O Art Spiegelman, ele é um cara que vai ter uma grande importância no cenário dos quadrinhos. Para ser bem mais específico aqui com vocês, essa publicação ela foi publicada em 2 volumes separadamente. Só que aí a editora, Companhia das Letras, achou interessante, concordo plenamente com isso, a importância de pegar as 2 obras separadas e publicar elas juntas num único volume. Eu acho isso muito importante porque dá sequência na leitura, você não quebra o ritmo de leitura. Bom, já falei demais e eu preciso entrar logo do que se trata esse assunto. Basicamente, o Art Spiegelman, ele pega a própria história do pai, que é um dos sobreviventes, um de milhares de sobreviventes, ao Holocausto. Para quem não conhece o que foi o Holocausto, provavelmente o YouTube ele vai colocar aqui algum informativo do Wikipedia. Caso não coloque e você não conheça, você não sabe o que foi o Holocausto, é importante pesquisar, de extrema importância essa questão do Holocausto. Ele chega então para o pai dele e fala: pai, conta pra mim como é que foi a sua experiência ali nos campos de concentração, Auschwitz, Dachau, como que foi o processo ali no início da guerra até o desfecho da guerra. Então, a grande importância da obra é a sinceridade que o Art Spiegelman, a sinceridade que ele coloca nas páginas do livro. Para quem nunca leu, sabe do que se trata essa obra, nós estamos falando de um quadrinho mesmo, um quadrinho em nanquim. É maravilhoso o traço do Art Spiegelman, é um traço simples, é um traço até um tanto infantil, mas é muito bem bolado, é muito bem adequado, porque esse traço infantilizado e um recurso que ele utiliza na narrativa que ele vai contando pra gente toda a trajetória do pai dele no início, ali antes da invasão da Polônia, depois da invasão da Polônia, o que aconteceu com o pai dele depois da invasão da Polônia, até o momento em que ele é transferido para os campos de concentração e todo esse processo de sobreviver a esse processo até chegar no final da guerra. É uma história trágica, já coloco aqui, é uma história trágica porque é óbvio que a gente está falando de um contexto histórico do Holocausto, um momento em que não apenas judeus, mas várias outras pessoas, várias outras minorias étnicas, prisioneiros políticos, entre vários outros aspectos, serão perseguidos e serão presos e mortos ali pelos alemães nazistas. Então, até se chegar nos campos de concentração, você tem todo um processo que inicia ali aproximadamente de 1936, 37, 38, a gente já começa então a ver essa segregação, principalmente, assim, não exclusivamente, mas principalmente dos judeus. Na Alemanha, na Polônia, onde havia ali o domínio do alemão durante esse período, nós vemos então essa segregação desse grupo étnico que vai ser ali dos judeus. E aí, por que o traço dele infantilizado, esse traço infantil mais simples, eu colocaria dessa forma, por que ele contrasta com a história? Porque a história ela é muito pesada, a história é trágica, é muito sofrimento, porque quem conta pra gente essa história é o pai dele que tá contando pra gente. E o que eu achei mais bacana na tradução é que o pai dele, por mais que o pai dele
fale muito bem, fale fluentemente o inglês, eles conseguiram permanecer o sotaque do pai dele falando. Então é muito vivo a narrativa. E a narrativa ela vai provocando a gente de várias formas, vai provocando, né, uma reflexão, até chegar num ponto que hoje, inclusive, eu terminei de ler essa obra. E aí, na hora que eu terminei, além de ser uma história de sobrevivente, eu completaria ali. É uma história de sobrevivente, é uma história trágica, de muito sofrimento, como eu já falei aqui, e é uma história, acima de tudo, é uma história muito sincera, porque o próprio autor, o Art Spiegelman, em vários momentos ele se questiona, em vários momentos ele desenha ele e a noiva dele, ele questionando a si mesmo e comentando com ela, tipo, eu não sei como que eu vou contar essa história, como que eu vou... Eu tenho a ideia para escrever o livro, mas eu não sei como eu vou colocar isso no livro, porque eu não consigo me aproximar do que é Auschwitz, o sofrimento que o meu pai passou, né? Então ele é muito sincero nesses apontamentos. Além dessa questão da tragédia, de ser uma história muito pesada, acima de tudo, e inclusive além da relação dele, em vários momentos isso é colocado e fica muito claro isso, que a relação dele com o pai dele é uma relação muito complicada. O pai dele, Vladek Spiegelman, foi um cara extremamente difícil de se lidar, o Vladek Spiegelman. Eu consigo me colocar no lugar ali dele como filho, da dificuldade dele de lidar com o pai. Que o pai é cheio de manias e traumas, inclusive, comportamentos que ele foi adquirindo ali dentro dos campos de concentração. A escassez, o fato deles não terem muita comida, o fato deles terem que, no caso do pai dele, ele fazia milagres para ele conseguir ali alimento. Ele era um ótimo negociante, então ele ia do jeito dele, ele ia sobrevivendo, fazendo ali algumas transações ali clandestinas dentro ali do próprio campo de concentração. Esse comportamento do pai dele foi o que fez ele sobreviver. Caso contrário, ele teria morrido logo no início, né? Enfim. E é um cara muito proativo, né? A gente percebe muito que era um cara muito esperto, muito proativo. Ele falava, além, né, de falar o polonês, ele falava, acho que francês, falava inglês. Além disso, falava também o Yiddish, que quando eu estava lendo a história, eu senti falta de comentar alguma coisa sobre o Yiddish. O que é o Yiddish? O Yiddish é um dialeto desenvolvido pelos próprios judeus da Polônia. É um dialeto polonês dos judeus ali da Polônia, o Yiddish. Então, por exemplo, os sobreviventes do Holocausto que sobreviveram, foram para vários cantos do mundo, provavelmente só esses judeus ali, poloneses, que ainda sabem ou que falavam, né, o Yiddish entre eles. Inclusive era um dialeto que eles conseguiam, em algumas situações, no caso do pai do Art, né, o Vladek, em algumas situações ele conseguia utilizar o Yiddish para passar alguma mensagem que os alemães não conseguissem traduzir ou que tivesse uma certa dificuldade, mas aí, num dado momento lá aparece a referência ao Yiddish. Eu achei isso bem, bem interessante. E aí, complementando, além de ser uma história de um sobrevivente, uma história trágica, muito pesada, de muita violência, mas muita violência mesmo. É uma violência que o próprio Vladek, o próprio pai dele, ele tem essa consciência de que a violência que foi imposta aos judeus nesse contexto histórico é uma violência que vai descaracterizando, que vai desumanizando esses indivíduos. Essa desumanização ela vai acontecendo a partir do momento que você tira as roupas do indivíduo, você tira o direito dele de praticar a sua religiosidade, a sua identidade ela vai sendo negada. E o que eles viram? Viram apenas mão de obra para fazer trabalhos forçados ou então para serem totalmente dizimados. Então é uma história muito densa, muito pesada, mas, acima de tudo, quando a gente chega até o final do livro, né, da HQ, sabe, a gente, no sentimento do próprio artista que está descrevendo essa história pra gente, porque a gente se identifica muito com o Art Spiegelman. A gente se identifica muito com ele, porque ele mesmo sendo filho de judeus, ele não tem noção do que foi
né, os campos de concentração, o sofrimento imposto ao povo dele, mas ele tenta, ele faz esse esforço. E quando ele faz esse esforço e ele publica a obra, ele traz isso à tona para o público, né? Vem à tona a história do pai dele, a história da mãe dele, inclusive, que de certa forma a história dos pais conta também a história de toda a família da mãe, a família do pai, e isso também invade o nosso interior, por assim dizer. A gente também, eu particularmente, durante a leitura, não conseguia, sabe? Já vi vários filmes, já vi várias obras tratando desse assunto, mas a gente não consegue dimensionar o sofrimento que essas pessoas passaram. Então a obra que o Art Spiegelman, de muita sinceridade, de muita humanidade que ele coloca para restaurar essa humanidade dos pais e dos seus familiares, a memória da sua família, isso que é o mais importante, para resgatar essa memória e humanizar, restaurar a humanidade dos seus familiares, ele se abre completamente. E quando ele se abre, a gente também passa então a entender um pouco mais do que foi esse sofrimento. Tanto que o interesse do Art Spiegelman não é pegar, por exemplo, detalhadamente o processo histórico. Não. É ouvir o pai dele contar a história e reproduzir aquilo em quadrinhos. E que eu acho bem interessante, que já na capa do livro mostra isso pra gente, que ele faz umas representações numa espécie de um recurso bem utilizado por fábulas, que é o quê? É representar os personagens com corpo humano, só que com aspectos de animais. Então os judeus são representados como ratos, os alemães são representados como gatos. E lá na frente, quando chegam os americanos, né, os norte-americanos, que são um dos países que fazem parte dos aliados, que eram, digamos assim, que combatiam, que eram inimigos dos alemães, italianos e japoneses, aparece apenas, todos os aliados, aparecem apenas os norte-americanos. Os norte-americanos são representados como cachorros. E os poloneses não judeus são representados como porcos. Isso é bem interessante. Ele utiliza esse recurso um recurso tipicamente de uma fábula, que contrasta ainda mais com a história. Elementos de uma fábula. O que é uma fábula? Fábula geralmente é uma história para criança, uma história que tem um ensinamento, por mais que seja um ensinamento um tanto quanto questionável, por assim dizer. Mas são elementos que ele vai colocando na obra dele que são geniais, sabe? Que contrasta muito e que conquista o leitor, de certa forma. Que é muito didático, como o interesse dele não é, como eu já falei, não é processo histórico, não é uma obra historiográfica, mas é uma história que traz elementos históricos, porque é o relato do pai dele. Então é muito valioso essa obra. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a parte onde ele... que eu acho que é uma das partes mais... Preciso... Aqui, achei. No capítulo 2 da segunda parte, Auschwitz, o tempo voa. Que o início do capítulo, ele abre... Não vai dar para vocês verem, mas depois eu tiro foto e coloco aqui. O capítulo ele começa com o próprio ilustrador utilizando... Ele faz uma brincadeira aqui utilizando uma máscara de rato, que é a metalinguagem. Mesmo ele não estando dentro do quadrinho, ele é um judeu. Ele é filho, descendente de judeus. E é um trecho da obra em que ele se sente muito pequeno, porque a forma como ele se representa aqui na obra é uma estatura muito pequena. Ou seja, diante da história, do desafio que ele tem para contar a história do pai dele, a história da mãe dele e, consequentemente, dos seus familiares, ele se sente muito pequeno. Muito, mas muito pequeno. Então, esse trecho da obra, ele vai conversar com o psicólogo dele e o psicólogo dele fala, olha, escreve a história do jeito que você achar interessante, mas, acima de tudo, seja sincero. Seja sincero contigo, seja sincero com os leitores que vão ler a sua obra. E é isso que ele faz. Então, por exemplo, quando ele chega na casa do pai dele, em vários momentos, em várias circunstâncias, o pai dele está lidando com uma coisa ordinária, ou seja, uma coisa do dia a dia. Ordinária é o oposto de extraordinário. Fica bem claro aqui. Então, quando ele chega na casa do pai dele, o pai dele está lá contando os remédios,
né? O pai dele é cheio de manias. É um típico senhor de idade, ranzinza, que reclama de tudo, que tem manias, que é avarento, mas acima de tudo ele tem a própria forma de demonstrar o carinho dele. Claro que o pai dele ele vai ser muito afetado pelo período que ele fica preso, nos campos de concentração, porque o pai dele vê muito sofrimento, vê muita coisa pesada, vê muita gente morta, presencia essas coisas, coisas que ninguém deveria ver na vida, inclusive. Mas algumas pessoas presenciam essas coisas. Tem um trecho da obra, inclusive, que ele tá passando um feriado, um final de semana com o pai dele numa espécie de uma cabana afastada da cidade, e tá ele e a noiva dele, e o pai dele fala, ó, vou deitar, vou dormir, vocês fiquem à vontade. E aí, de repente, eles começam a ouvir uns barulhos, uns gritos. Aí a noiva dele pergunta, uai, o que foi? Que gritos são esses aqui? E ele fala, não, é o meu pai. Meu pai, desde que eu era criança, ele tem essa parada de dormir e ficar gritando. Então, o cara ficou atormentado pro resto da vida dele, né? É uma espécie de um estresse pós-traumático, que no caso do pai dele, eu acho que esse estresse pós-traumático, ele se reflete muito nos problemas de saúde que o pai dele desenvolveu ao longo desse processo. O pai dele pegou tifo, esse tifo ele não curou muito bem, ele acabou desenvolvendo diabetes muito, muito, muito forte, provavelmente do tipo 3, eu acredito. É aquele tipo de diabetes que ele não pode colocar um pingo de açúcar na boca. Problema no coração muito, 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 muito debilitado. Então, mas acima de tudo, ele é um cara que ele passou por maus bocados, ele vai até onde ele consegue ir. E aqui no final, fecha a história dele se despedindo do pai dele. É muito emocionante esse final aqui do livro. A gente fica até comovido, porque nos últimos momentos da história, ele pede pro pai dele contar como ele se reencontrou com a esposa, no caso a mãe do Art Spiegelman. E assim, é um relato muito bonito, um relato muito emocionante, muito comovente. E a mãe dele, ela nunca superou. Ela sobrevive a todo esse processo. Eles vão para os Estados Unidos, recomeçam a vida deles, mas ela nunca foi a mesma pessoa. E ela fica muito afetada, com muitos traumas. Chega ao ponto de cometer até um suicídio, inclusive, a mãe dele. Então, assim, é uma parada muito pesada, mas repito, nesses últimos trechos da obra, quando o pai dele vai contando pra ele que quando ele sabe da notícia, ainda lá na Europa, alguns meses após o fim da guerra, quando ele descobre por alguns conhecidos que a esposa tá viva, ele faz de tudo pra reencontrar a esposa. E quando eles se reencontram, cara, é muito bonito a história, é muito bonito. Inclusive tem um trecho, tô tudo arrepiado aqui, vocês não fazem ideia. Aí tem um trecho que o pai dele tá deitado na cama, ele tá passando mal por conta do coração e tal, ele tem uma insuficiência respiratória muito severa, porque ele tá nos últimos momentos da vida dele, pai dele. Ele sabe disso, inclusive, ele sabe disso. E aí ele conversa com o pai dele, pai, como é que foi aquele desfecho? Como que você encontrou a mãe? Aí ele fala, cara, a partir do momento que eu soube que a sua mãe tava viva, eu fiz de tudo para reencontrar sua mãe, porque antes da guerra e durante a guerra a gente fazia de tudo para ficar sempre junto. Eu mandava carta para ela mandava carta para mim. E aí quando eu soube que ela estava viva, eu tirei uma foto e mandei para ela. E aí ele faz questão. Eu achei isso, sabe, uma homenagem muito, muito perfeita. Aí ele faz questão de colocar a foto que o pai dele enviou para a mãe dele quando ele descobre, né, que a esposa estava viva, permanecia viva. Mas é aquela coisa, os traumas eles ficam, óbvio, vão ficar pro resto da vida. Os sobreviventes que ainda estão vivos, eles têm as sequelas. Inclusive tem uma parada que eu não vou achar aqui agora, mas tem uma parte que ele tá contando a história pro filho e ele mostra no braço a tatuagem, o número, a tatuagem que eles faziam, né? Porque esse era também um processo de desumanização. A pessoa perdia a sua identidade, perdia os seus documentos pessoais, perdia suas roupas e eles não eram mais chamados pelos nomes, eram chamados pelos números. A identidade deles agora era um número. E você pode pesquisar todo sobrevivente, principalmente que foi para Auschwitz, mais especificamente para Auschwitz, ele sempre fazia uma tatuagem no braço com um número de registro
como se fosse um número de inscrição daquela pessoa. E só ele tinha aquele número no braço. E ele mostra, o Vladek mostra pro filho o número dele. Então, assim, acima de tudo, acima de todo o sofrimento que o pai dele passa nesse processo, acima de tudo eu colocaria que é uma história de um grande amor. Claro que isso precisa ficar bem claro. Claro que o pai do Vladek, por mais que ele passe por esse processo, esse sofrimento todo, perde todos os familiares, né? A família dele é morta, toda a família dele é morta, ele perde toda a família dele, a esposa também, acho que só do lado ali da família da esposa, acho que só sobra só um sobrinho dela, que sobrevive também, mas o resto morre todo mundo nesse processo. Mas apesar do Vladek, o pai do Art, ele ter passado por todo esse processo, ele ainda era uma pessoa com muitos problemas, com muitos preconceitos, é um ser humano, mas acima de tudo é uma história maus, especificamente Maus, acima de tudo, é uma história de amor. A história que ele vai contando pro filho, o cuidado que ele tinha com a esposa, sabe? É impressionante. Se você gostou, você se interessa por esse tipo de leitura, esse livro aqui é mais do que obrigatório para ler. Esse livro, ele foi ganhador do prêmio Pulitzer, que é um dos prêmios mais importantes dentro da literatura de língua inglesa. E se você gosta de quadrinhos e procura uma coisa diferente para fazer uma leitura, com metalinguagem inclusive, isso daqui é mais do que obrigatório para sua leitura. Esse livro aqui especificamente, eu lembro que eu ganhei ele em 2019, só agora eu peguei para ler ele. E hoje, como eu falei anteriormente, eu terminei de ler ele hoje. E na hora, repito, na hora que eu li, eu fiquei extremamente emocionado com a história. O próximo que eu quero ler dessa temática não é um quadrinho, mas é uma história que também fala sobre o autor do livro, né, o Primo Levi, que é um escritor italiano, também é um sobrevivente de Auschwitz. Esse livro aqui eu não comecei a ler ele, mas nos próximos meses aí eu quero ler esse livro, até porque é bem fininho, é bem tranquilo de ler, rapidinho faz a leitura. É uma obra muito reconhecida, É Isto um Homem. Esse aqui também é uma obra de um sobrevivente do Holocausto. Mas enfim, gente, eu agradeço muito você ter chegado até aqui. Tá? Agradeço muito. E se você gostou, novamente, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal se você é novo aqui. Se você gostou, se você achou interessante, se você tem alguma curiosidade sobre Maus, sobre o Art Spiegelman, deixa aí nos comentários que eu respondo tranquilamente, tá bom? E, no mais, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.